Sejam bem-vindos, gestores e conselhos de saúde. Vamos hoje falar sobre os itens 1 e 2, aqui como aparecem no sistema de GSUS. Sejam bem-vindos a esse treinamento RDQA e RAG. Deixa eu aqui colocar para mim. Então, vamos lá. A gente vai falar, então, desses dois itens, o 1 e o 2, que é mais simples, tá? Em conjunto aqui. Então, o primeiro item é o item da identificação. Ele é um item que ele aparece tanto dentro do RDQA ou RAG, né? É o primeiro item que tem todas essas abinhas, né? E também a gente vê ele no campo superior à direita, quando você acessa o sistema do DigiSUS, a gente vê também esse campo da identificação, algumas informações de identificações que também estão disponíveis lá. Então, a gente tem dois lugares em que aparece esse campo da identificação, tá? Então, aqui, ó, informações territoriais, fala sobre a Secretaria de Saúde, informações da gestão, sobre o fundo e sobre o conselho, tá? E esse aqui, ele vai ter ainda outras informações. Aí, aqui, a gente vai ter, né? Os dados que aparecem na identificação são aqueles dados disponibilizados pelos CIOPS, que é o Sistema Orçamentário Público de Ações e Serviços de Saúde, tá? O Sistema Orçamentário Público de Saúde, ok? Então, essas informações, elas são aquelas extraídas automaticamente do CIOPS, tá? Então, o DigiSUS, ele, na sua estrutura, ele puxa muitas informações de diferentes sistemas de informação de saúde. Então, hora do CIOPS, hora do CINES, hora é do CISAUD, hora é do SIM, CISNAC. São vários sistemas que ele acessa e extrai essas informações e traz aqui de forma consolidada essas informações. Então, o da identificação, boa parte dessas informações são aquelas disponibilizadas pelo CIOPS. Então, não adianta tentar fazer, se alguma informação estiver errada, não adianta a gente tentar fazer uma correção dentro do DigiSUS, tem que fazer dentro do respectivo sistema o qual ele está extraindo aquela informação, tá? Então, aqui a gente tem informações territoriais, informações territoriais de modo geral. Aqui a gente tem, assim, aqui de modo geral, assim, ó, informações territoriais, Secretaria de Saúde, aqui ele vai falar que é um secretário de saúde, vai ter informações também relacionadas à gestão, ao fundo de saúde, os dados desse fundo, né? Algumas informações em relação ao plano de saúde, outras informações sobre regionalização, se constar, tá? E aqui no item 1.7, as informações da composição do Conselho de Saúde. E aqui no item 1.8, a informação sobre a apreciação desse documento na Casa Legislativa, na respectiva Casa Legislativa. Nesse item da identificação, o gestor, ele só vai ter que preencher manualmente dentro do DigiSUS o item 1.8. O resto tudinho é extração, né, de dados lá do CIOPS. Aqui no item 1.8, ele vai ter que informar quando é que cada instrumento ele foi disponibilizado na Casa Legislativa. Então, ele vai informar, primeiro RDQA, data de apresentação na Casa Legislativa, tal data. Segundo, terceiro. Então, os RDQAs, eles foram apresentados em que data, tá? Então, ele vai informar no item 1.8, gestor vai colocar essa informação manualmente dentro do DigiSUS, ok? É a única parte que vai ter para preenchimento, tá? Aí o gestor, dentro do campo, logo depois aqui, né, a gente tem a parte de considerações, acabou o último item. De um modo geral, eu tenho a parte de considerações e considerações do Conselho de Saúde. Então, aqui o gestor vai colocar considerações dele, né? Item, assim, preenchimento de análise pelo perfil do gestor técnico, e esse item ele é opcional, ou seja, o conselho pode ou não preencher essa aba das considerações, tá? Não é um item obrigatório. Quando a gente vê o item 13, checar pendência, a gente vai falar quais são os itens obrigatórios que o conselho e que o gestor são obrigados a preencher e quais aqueles que não são, tá? A gente vai consolidar essas informações resumidamente aí e apertar em gravar, ok? O conselho vai ter o seu item,
também, né, disponibilizado na identificação. Então, preenchimento de análise do perfil do Conselho de Saúde, e esse item já é obrigatório para o Conselho, ou seja, o Conselho é obrigado a preencher o seu campo e gravar, tá? Então, para o gestor não é obrigatório, mas para o Conselho é esse campo de identificação, ok? O item 2 é o item da introdução, que é aquele também previsto naquele modelo padronizado pela resolução 459 do Conselho Nacional de Saúde. E aqui no item introdução, ele fala o seguinte: o que é introdução? O gestor, não tem o RAG lá, ele vai pegar aquela introdução do RAG, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ele vai fazer uma apresentação de um modo geral, ó, né, sobre o RAG, né, sobre a secretaria, uma introdução, literalmente, conforme está no instrumento físico, que o instrumento geralmente possui uma introdução, ele vai copiar e colar aí, tá? Então, ó, esse item, então, ele coloca, é um item para ele preencher, tá? É um item aberto. Então, ó, preenchimento opcional pelo perfil do gestor e técnico, item opcional, não obrigatório também. O gestor, ele pode preencher esse item ou não. A gente orienta que preencha, tá? Conforme está no instrumento físico, pega aquela introdução, Ctrl+C, Ctrl+V e bota aí, tá? A apresentação do relatório, seja um RDQA ou RAG, é isso que consiste a introdução. Inserir informações sobre a ausência do plano de saúde, PAS, RDQA ou RAG pela gestão anterior. Então, aqui a gente tem um detalhe bem interessante, que é o seguinte: caso a gestão anterior não apresentou o plano, faltou algum instrumento, não foi encontrado, enfim, o gestor atual, ele vai colocar a informação da ausência de qualquer instrumento de gestão aqui nesse item introdução, tá? E aqui ele coloca, não foi encontrados instrumentos tais, e que providências foram tomadas, né? Se ele comunicou à prefeitura, se ele comunicou ao Ministério Público, à polícia, enfim, o que foi os procedimentos, a ausência e os procedimentos tomados. Então, aqui na introdução, ele vai também reportar isso, ok? Aqui também a gente tem um campo de consideração do Conselho de Saúde, e esse campo também ele é opcional pelo Conselho, né? Não é um campo obrigatório pelo Conselho. Então, tanto o gestor e o Conselho, eles não são obrigados a preencher os campos de considerações, eles são opcionais, tá? A gente vai ver basicamente que só ele, né, identificação e introdução é que tem as opções, mas os demais são todos obrigatórios, tá? Bom, a gente vai encerrar aqui, tá? A gente vai colocar a gente vai para o outro item, né, no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.